Fala galerinha, mais ou menos, Titio Trevas na área mais uma vez, e nessa videoaula eu trago o conteúdo de equações do primeiro grau com uma incógnita, e também eu trago equações literais do primeiro grau com a incógnita x. Tenho a impressão de que esse conteúdo não é novidade para ninguém, mas também acho que vale a pena dar uma relembrada neste conteúdo. Muita atenção, precisaremos de conteúdos passados e se você encontrar algum problema, eu sugiro você realizar uma revisãozinha de conteúdos, beleza? Pegue seu lápis, seu caderno e bons estudos. Bom, vamos lá, meus amigos. Vamos começar a brincadeira de hoje. Esse primeiro conteúdo, como eu já disse aí na introdução, ele é a equação do primeiro grau com uma incógnita. Incógnita, para a gente, é sinônimo de variável, de letra. Então, nós teremos uma equação com apenas uma única letra. E aí eu coloquei assim, para a gente não esquecer, e provavelmente isso não é matéria nova, isso é uma revisão para você. A gente não pode esquecer que uma equação, ela possui um sinal de igual, e como ela é do primeiro grau, ela é escrita nessa forma geral aqui. Eu coloquei aqui, ó, forma geral, ax igual a b. A e b são números pertencentes ao conjunto dos números reais, ou seja, qualquer coisa está valendo. Agora, o a está na frente do x, então ele recebe um nome especial, ele é o coeficiente de x. Coeficiente é aquele número que vem antes da letra. Então, como o a está vindo antes do x, ele é o coeficiente de x. O b, como não está vindo antes de letra nenhuma, ele é o termo independente. Então, o a e o b precisam pertencer ao conjunto dos números reais. E o a, por definição, precisa ser diferente de zero. E eu vou te dizer o porquê que o a tem que ser diferente de zero. Imagina se a fosse zero. O a não vem antes do x? Então, vamos imaginar o a igual a zero. Zero vezes x, zero. Porque qualquer coisa multiplicada por zero vai dar zero. Ora, se vai dar zero, vai sumir a letra. E aí, de que sentido teria esse título? Equação do primeiro grau com uma incógnita, se a gente vai sumir essa letra, se a gente vai sumir essa incógnita. Então não teria sentido. Então, para que a gente tenha uma equação do primeiro grau com uma incógnita, o a obrigatoriamente precisa ser diferente de zero. Pode ser 1, pode ser meio, pode ser raiz de 30, pode ser o que for, mas não pode ser zero. Tá bom? Então vamos lá, vamos resolver então uma equação do primeiro grau. Eu coloquei aqui um exemplo e a gente precisa ter na nossa consciência o seguinte: o que é resolver uma equação? Resolver a equação é achar o valor da variável, que nesse exemplo, nosso exemplo aqui, ó, é o x. Achar o valor da variável que vai fazer isso tudo aqui ser verdade. Ser uma verdade e não uma mentira. Então eu não posso no final falar assim, ó, x vale 38. Será que quando eu tirar o x daqui e colocar o 38, isso vai dar uma verdade? Isso precisa dar uma verdade. Se der uma mentira, é porque eu errei. E aí, numa situação de prova, você perde a questão de bobeira. Então, nós temos que resolver essa equação, e isso significa achar o valor do x, que vai tornar isso aqui uma verdade. Então, nós temos 2 que multiplica x mais 5, igual a 2 menos 3 que multiplica 2 mais 3x mais 15. Então, eu posso garantir que tem uma equação, porque aqui tem um sinal de igual. Equa vem de igual. Ou igual vem de equa. Então, vamos lá. Meu olho bem treinado já me dá uma série de dicas do seguinte, e coisas que eu guardei na minha mente. Numa expressão matemática, primeiro resolve aquilo que está dentro do parênteses, depois o que vem dentro do colchete, depois o que tem dentro das chaves. E nessa sequência, eu primeiro vou resolver potenciação em radicais, depois eu vou resolver multiplicação e divisão, e por fim eu vou resolver soma e subtração. E o meu olho bem treinado, então diz aqui que eu tenho um parênteses, vou olhar para ele, e logo na frente do parênteses eu vejo que tem uma multiplicação. Opa! Aqui eu vou aplicar então uma propriedade distributiva, a propriedade distributiva da multiplicação. Então já vejo aqui que eu preciso aplicar a propriedade distributiva. E nesse caso eu vou ter que multiplicar o 2 pelo x e o 2 pelo 5. 2 vezes x, 2x, 2 vezes mais 5, vai dar mais 10, igual. Aqui de novo, olha, eu tenho aqui ó, uma multiplicaçãozinha aqui ó, com parênteses. Então o 2 eu vou repetir, e aí eu tenho menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 3 vezes mais 3x, menos com mais dá menos 3 vezes 3x, 9x, mais 15. Até aqui está tranquilo? Então vamos prosseguir. Nós costumamos dizer para os alunos dentro da sala de aula aqui o seguinte: quando nós chegamos nessa situação, para resolver a equação, nós temos que isolar no primeiro membro a variável, ou seja, colocar tudo que é x no primeiro membro. E primeiro membro, quando eu digo primeiro membro, você precisa entender aquilo que está antes do sinal de igual.
E o que não tem variável vai para o segundo membro, ou seja, aquilo que está depois do sinal de igual. Então eu vou fazer isso. O que tem letra eu vou colocar no primeiro membro, o que não tem letra eu vou colocar no segundo membro. E não posso esquecer de algumas regras, alguns detalhes. Então vamos lá. 2x está no primeiro membro e ele vai continuar porque ele tem letra. E aqui eu tenho menos 9x, preciso passar ele para o primeiro membro. E não posso esquecer, se aqui eu tenho uma operação de subtração, quando eu passar para o outro lado eu vou mudar a operação matemática. Já que é uma subtração, vai passar para o outro lado agora como uma soma. Mais 9x igual. Esse 2 continua do mesmo lado, esse menos 6 continua do mesmo lado. Esse mais 15 continua aqui no segundo membro. Opa, e eu tenho aqui um mais 10. Ele está somando, quando eu passar ele para o outro lado, ele vem subtraindo, olha, menos 10. Perfeito até agora? Então agora é só aplicar a técnica primitiva chamada arma efetue, não é isso? 2x mais 9x, nós temos 11x, igual 2 menos 6, menos 4. Menos 4. Mais 15, menos 10. Eu vou fazer passo a passo só esse aqui, hein, galerinha? Depois eu já vou fazendo logo direto, hein? Menos 4 mais 15, 11. Concorda comigo? E 11 menos 10. 11 menos 10 no nosso planeta é 1. Então nós temos aí que 11x é igual a 1. Mas eu não quero o valor de 11x, eu quero o valor apenas do x. Eu quero o valor do x. E se o 11 está multiplicando, e eu preciso isolar a letra no primeiro membro, e aquilo que não tem letra eu preciso colocar no segundo membro, eu vou ter que colocar o 11 no segundo membro. E ele está multiplicando, se ele está multiplicando, quando eu mudo de membro, eu preciso mudar a operação matemática, pegar a operação inversa. Por isso que aquilo que era subtração aqui no menos 9 virou soma. Por isso que o mais 10, que era uma soma, virou para cá, ó, menos 10, subtração. E agora o 11 que está multiplicando, eu venho para cá dividindo. E eu chego ao resultado de que o meu x ele vale 1/11. Se você fizer a substituição e colocar aqui no lugar do x, colocar 1/11, você vai encontrar que isso é uma verdade. Eu não vou fazer isso, você pode fazer isso. E se você nessa substituição encontrar alguma dificuldade, deixa uma mensagem para mim aí nos comentários e eu vou ter o maior prazer em te ajudar a verificar onde você errou nessa substituição se você não encontrou uma verdade. Tá bom? Eu vou colocar aqui então um segundo exemplo. Deixa eu escrever aqui então exemplo 2. Bom, então vamos lá. O exemplo 2 é 7x menos 3 igual a 3x menos 2. Nós temos que resolver, temos que achar uma solução real. E sempre que você lê isso no seu livro, na sua prova, encontre uma solução real. Que desgraça é essa de solução real? É simples. É uma solução, ou seja, um número que vai fazer isso dar verdade, e esse número pertence ao conjunto dos números reais. Por isso a solução real. Real vem de reais. Tá vendo aqui, ó? A e B precisam pertencer ao conjunto dos números reais, e o x, como resposta, também vai pertencer ao conjunto dos números reais. Então vamos lá. Qual é o valor que eu posso colocar aqui na variável x que vai fazer isso aqui dar uma verdade? Simples. Vamos àquela regra. Isolar no primeiro membro aquilo que tem letra e passar para o segundo membro aquilo que não tem letra. Então eu venho aqui, ó, 7x já está no primeiro membro e eu permaneço com ele lá. O 3x, que tem um sinal de mais aqui na frente, por isso não aparece, tem uma operação de soma, vou passar ele para o primeiro membro, vou mudar a operação, de soma vira subtração, menos 3x, igual, o menos 2 continua aqui desse lado, e esse menos 3 está subtraindo, vem para o outro lado, somando, mais 3. 7x menos 3x, 4x, 7 menos 3, 4, igual menos 2 mais 3. Não pode esquecer, hein, galerinha, regra de sinais. Sinais diferentes na soma e subtração, subtrai e dá o sinal do maior. 3 menos 2, 1, e o sinal do maior é o sinal do 3, que é positivo. Então vai dar 1 aqui positivo. De novo, eu quero o valor do x, preciso isolar ele aqui no primeiro membro. O 1 já está no segundo membro. E o 4 que está multiplicando no primeiro membro, passando para o segundo membro, muda a operação matemática. Se está multiplicando, vira divisão, x igual a 1/4. Muito facinho esse aí, não é não, galera? Então vamos para um terceiro exemplo. Vamos para o exemplo 3. Vou escrever ele aqui. Bom, vamos lá. O terceiro exemplo diz o seguinte. Encontre o valor do x que vai tornar essa equação real. Meu Deus do céu, de tio Trevas, que equação é essa? Nem tudo é um mar de rosas. Então agora aqui está aparecendo frações.
Eu preciso achar, então, o valor do x que vai fazer isso aqui tudo ser verdade. O meu olho bem treinado e o conhecimento que eu adquiri, eu aprendi o seguinte, olha, já que tem fração aqui no primeiro membro, no segundo membro, eu posso colocar o 1 aqui, ó, para poder tirar o MMC. Lembram disso? Subtração de frações cujos denominadores são diferentes, eu preciso tirar o MMC. E com um detalhe, hein, galera? Olha a maldade já. Sempre que você tirar o MMC dos dois lados do sinal de igual ao mesmo tempo, você pode esquecer o denominador. Então guarda isso. Sempre que você tirar o MMC dos dois lados do sinal de igual ao mesmo tempo, você vai poder ignorar o denominador. Então nós vamos tirar o MMC. E eu vou tirar o MMC de 2, tá aqui, ó. Vou colocar do menor para o maior. De 4, tá aqui. E de 8. O 1 eu não preciso colocar, né, galera? Então eu vou tirar lá, ó, 2, 4 e 8. Eu tirando MMC é por quanto? É por 2, que dá 1, que dá 2 e que dá 4. É por 2, que dá 1, que dá 1 e que dá 2. E é por 2, que dá 1, que dá 1 e que dá 1. Meu MMC vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Esse é o meu MMC. E o que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar o meu novo denominador, que eu vou ignorar ele, porque eu tirei o MMC dos dois lados do sinal de igual ao mesmo tempo. Preciso pegar esse MMC e dividir por todos os denominadores. 8 dividido por 4, 2. 8 dividido por 2, 4. 8 dividido por 8, 1. E 8 dividido por 1, 8. Feito isso, eu preciso pegar esses valores que eu encontrei e multiplicar pelos numeradores. Ó, então eu vou pegar o 2, vai multiplicar o x menos 1. Beleza? Menos o 4, que vai multiplicar o 2x mais o 1. Isso vai ser igual ao 1 que multiplica 2x menos 1, só que qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. Então eu vou colocar aqui, ó, 2x menos 1. E o 8 que multiplica 1, ó, menos 8 vezes 1, 8 menos 8. Ok? Aí eu volto aqui para o exemplo 1, olha. Eu tenho situações aqui que me dizem que eu preciso fazer a distribuição. Então eu terei 2x menos 2. 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 4 vezes 2x, menos 8x. Menos 4 vezes 1, menos 4. Igual a 2x, e já vou resolver logo isso aqui, ó. Menos 1, menos 8. Na soma e subtração, sinais iguais, soma e repete sinal. Se eu somo, 8 mais 1, 9. Repito sinal, menos 9. Beleza? Então agora eu vou mudar um pouquinho a técnica desse negócio de passar para lá e para cá. Eu vou simplificando, vou diminuir tudo de um lado para ficar mais fácil para mim. Eu vou fazer de outra forma para ver se você gosta também dessa forma. Então ao invés de passar o que é letra para o primeiro membro, o que não tem letra para o segundo membro, eu já vou resolver logo tudo, os termos semelhantes do primeiro membro. Ó. 2x menos 8x, eu já sei que aqui eu tenho menos 6x. Menos 2 menos 4, eu tenho menos 6. Igual a 2x menos 9. Agora sim, agora como eu só tenho aqui uma letra, um número, eu vou passar e vou colocar todo mundo no seu devido lugar. Menos 6x, continua aqui. Vou passar esse 2x para o outro membro. E aí preciso mudar a operação matemática, se a soma vira subtração, menos 2x. Esse menos 9, o menos 6 passa aqui para o outro lado, já que é uma subtração, passa a ser uma soma. Menos 9 mais 6. Ok? Menos 6x menos 2x, menos 8x é igual a menos 9 mais 6, menos 3. Então lá vou eu. Vou usar aqui um outro artifício matemático que me ajuda demais. Como aqui eu tenho o valor da variável negativo, menos 8x, e eu não quero valor de x negativo, eu quero valor de x positivo, eu vou usar um artifício aqui que é multiplicação por menos 1. Então, eu vou multiplicar toda a minha equação por menos 1. E quando eu faço isso, o que eu tenho que ter em mente? Aquilo que é negativo vai ficar positivo e aquilo que é positivo vai ficar negativo. Então, menos 8x multiplicado por menos 1 vai ficar 8x. E o menos 3 multiplicado por menos 1 vai ficar 3.
O que me dá agora o finalzinho de x é igual a 3, o 8 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. X é igual a 3 oitavos. E essa é a solução da minha equação. Se eu substituir o 3 oitavos aqui no lugar do x, isso vai ser uma verdade. Ficou tranquilo isso, galera? Deu para relembrar como se resolve uma equação? Coloquei 3 exemplos. O segundo exemplo eu considero mais fácil, o primeiro exemplo um pouquinho mais difícil, o terceiro exemplo é o mais difícil de todos. Precisa tirar MMC, e aí, mas acho que tá bacana, né? Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários, tá bom, galerinha? Eu vou trocar aqui a folha e já volto com equação literal do primeiro grau, tá legal? Aguarde só um minutinho. Bom, galera, Titio Trevas de volta, já com a folha trocada e com um título novo. Equações literais do primeiro grau com incógnita x. Meu Deus do céu, o que é isso? Nós teremos equações, elas serão do primeiro grau. E a equação do primeiro grau é aquela que o expoente na letra é o expoente 1. Eu não disse isso na outra explicação, mas estou dizendo agora, por isso que é do primeiro grau. E ela é literal porque aparece mais de uma letra. Além da letra x, por isso é na incógnita x, mas além da letra x vai aparecer uma outra letra, ou algumas outras letras. Não tem limite não. E além da variável x, vai ter uma outra variável também. Então eu coloquei aqui 3 exemplos. Um exemplo poderia ser o seguinte: 2bx igual a 8. Então nós temos aqui a incógnita x, mas nós temos também a b. Nós temos uma outra letra, que é a letra b. E teremos que resolver esta equação. Aqui eu tenho ax mais 3a igual a bx. Eu tenho o x aqui, ó, mas tenho o b, tenho o a e tenho o a aqui. Aqui também tem o x. Tem um terceiro exemplo, mx mais n igual a p. Olha o x aqui, tem o m, n e o p. Então, além do x, aqui eu tenho 3 variáveis diferentes, 3 letras diferentes. E aí, como é que a gente vai fazer isso, então, Titio Trevas? É simples. O princípio não muda. Nós precisamos isolar no primeiro membro aquela variável que a gente está trabalhando. E, nesse caso, é a variável x. Nós estamos falando de equações literais do primeiro grau com a incógnita x. Se eu falasse que era a incógnita m, então eu teria que isolar no primeiro membro a letra m. Como a incógnita é x, eu vou isolar no primeiro membro a tudo aquilo que tem x. E o que não tem x vai passar para o segundo membro. Então agora no segundo membro eu terei letras e números, possivelmente, né? Já que tem mais de uma letra, letras e números. Então eu vou fazer isso. Eu vou isolar no primeiro membro tudo aquilo que tem x. Então eu tenho aqui um exemplo para a gente resolver. Resolve essa equação literal. 3x mais 2m igual a x mais 6m. Então, com esse princípio estabelecido, vou isolar no primeiro membro, ou seja, antes do sinal de igual, tudo aquilo que tem x. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3x. Esse mais x aqui, que está no segundo membro, ele vem para o primeiro membro e deixa de ser soma e passa a ser subtração. Igual, tem aqui um 6m. E esse mais 2m está somando, passa para o segundo membro, subtraindo, menos 2m. Bacana? 3x menos x, 2x. 6m menos 2m, 4m. E agora eu terei o x apenas, eu só quero isolar o x. Então o 2 está multiplicando, ele está me atrapalhando. Ele tem que passar para o outro lado. E a gente já viu na aula anterior que o 2, quando está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então eu terei 4m sobre 2. X vai ser igual a 4 dividido por 2. Quando eu chegar numa situação dessa, eu tenho que dividir número com número e letra com letra. A gente já viu isso aí, hein? É só você procurar em aulas anteriores, simplificação de frações algébricas e tal, que isso já tá bem batido, bem bacana. Então, número com número, 4 dividido por 2, 2. O m não tem mais nada para fazer, 2m. Então tá aqui, ó. Esta é a solução da equação literal. X é igual a 2m. Aí você vai fazer a seguinte pergunta. Tudo bem, x é igual a 2m, mas quanto é que vale x? X vale 30, vale menos 4, x vale 50... E eu vou responder para você com uma coisa que é perigosa um professor responder. Eu não sei. Eu não sei quanto é que vale x. Mas sabe por que eu não sei? Porque nesse tipo de equação, a variável x, para a gente descobrir o valor dela, depende de quanto vale o m. E não tem canto nenhum dizendo quanto é que vale o m. Se m estiver valendo 1, 2 vezes 1, 2. Aí x vale 2. m vale 1, x vale 2. Mas se m estiver valendo 2... 2 vezes 2 vai dar 4. M vale 2 e x vale 4. Então, nesse tipo de equação, eu não tenho a certeza de quanto é que está valendo a minha variável aqui. Porque ela depende de uma outra letra. E, portanto, a resposta final fica assim.
Depois, com o avançar dos nossos estudos, eu vou dar alguns detalhes para vocês de como é que a gente poderia resolver isso. Mas primeiro eu vou dar outros exemplos e aí depois a gente vê como é que a gente poderia solucionar isso aí. Tá bom? Vamos para o exemplo 2, então. Bom, vamos lá? Então nós temos agora o segundo exemplo aqui, ó. 2ax menos 4 que multiplica ax mais b é igual a 3b mais x. Opa. De cara eu já sou levado a reparar isso aqui, hein? Que eu preciso aplicar a propriedade distributiva. Você já sabe disso, né? Então lá vou eu. 2ax menos 4 vezes ax, menos 4ax. Menos 4 vezes b, menos 4b. Vai ser igual a 3b mais x. Bacana? Então vamos lá. Já posso resolver esse aqui, ó, usando aquela técnica da simplificação tudo no primeiro membro, os termos semelhantes. Então vamos lá. 2ax menos 4ax, vamos chamar ax de bola. 2 bolas menos 4 bolas vai dar menos 2 bolas, que nesse caso a bola é ax. Menos 2ax. Bacana? Menos 4b igual a 3b mais x. Agora eu vou isolar tudo que tem x no primeiro membro e o que não tem x eu vou passar para o segundo membro. Então eu terei menos 2ax, esse mais x está somando, passa para o outro lado subtraindo, menos x igual a 3b, e esse menos 4b aqui tem uma subtração, passa para o outro lado, uma adição, mais 4b. Menos 2ax menos x, o que eu posso fazer aqui? A tio Trevas vai dar menos 3ax. Opa! Não pode dar menos 3ax. Sabe por quê? Porque aqui não tem ax. Então agora eu tenho que tomar muito cuidado. E é por isso que o olho tem que estar treinado e por isso que eu tenho que ter muito conhecimento. Aqui eu não posso colocar menos 3ax porque aqui não tem o ax. Então o que eu posso fazer? Será que eu posso fatorar? Será que tem alguma coisa aqui que eu possa colocar em evidência? Será que eu posso fazer isso? E se você reparar bem, olha, eu vou dar uma arrumadinha aqui nesse carinha. Eu vou colocar assim, ó, menos x2a. Olha, troquei o x aqui de posição, olha, botei ele para frente. E por que eu posso fazer isso? Já que isso é uma multiplicação, a ordem dos fatores não alteram o produto. 3b mais 4b. Já poderia até colocar como 7b, ó. Isso tudo aqui vai dar 7b. Próxima vez já vou colocar ele. Por que eu fiz isso aqui? Só para você enxergar que deste lado eu tenho o menos x e desse lado eu tenho o menos x. Então eu posso fatorar pela técnica do fator comum. Se você tem dúvida, vê aí na videoaula do Tio Trevas. Fatoração de polinômios por fator comum. É o menos x, está de um lado e do outro, então eu posso colocar em evidência. Menos x, que multiplica. Quando eu chego nessa situação, eu tenho que fazer aquelas 3 perguntas. Quem eu quero, quem eu tenho e quem que eu preciso. Eu quero menos x vezes 2a. Já tenho menos x, falta quem? 2a. Eu quero menos x, já tenho menos x. Quando aquilo que eu quero é exatamente aquilo que eu tenho, eu não preciso pensar, basta colocar 1 entre parênteses. Já falei isso para você. Igual a 7b. Fechou? Não fechou? Tá fechado? Tá tranquilo para você até agora? Então vamos lá. Eu tenho aqui o valor do x negativo. Eu não quero o valor do x negativo. Eu quero o valor do x positivo. Então o que a gente faz, que a gente aprendeu? Multiplica por menos 1. Então eu terei isso tudo aqui que é uma multiplicação, um número só negativo vai ficar positivo. X que multiplica 2a mais 1 igual menos 7b. E já que eu quero isolar o x desse lado, olha, apenas o x, eu terei menos 7b. O 2a mais 1 que está multiplicando, quando passa para o outro lado, ele passa dividindo. E olha o que aconteceu, galera. O meu x deu menos 7b sobre 2a mais 1. Deu uma fração algébrica. E aí você pode ver na videoaula anterior a essa, que era exatamente operações com frações algébricas, a gente precisa fazer uma coisa, uma restrição de denominador. Eu não posso esquecer que numa fração algébrica, em qualquer fração, o meu denominador não pode ser 0.
Então eu preciso fazer uma restrição aqui, olha. Já achei o valor de x. O x é isso aqui, olha. Menos 7b sobre 2a mais 1. Mas eu preciso fazer uma análise agora. A conta acabou, mas o processo todo ainda não terminou. Eu preciso fazer uma análise, que é a análise do denominador. Meu denominador não pode ser 0, ou seja, 2a mais 1 precisa ser diferente de 0. Então, o que eu posso determinar aqui? Olha, que 2a tem que ser diferente. Esse mais 1 aqui, uma soma passa para o outro lado, subtração, menos 1. O meu a tem que ser diferente de menos meio. Tá claro? Então, aqui a resposta é: quanto é que vale x nessa equação literal? X vale menos 7b sobre 2a mais 1. Com uma observação, o a precisa ser diferente de menos meio. Porque quando a for igual a menos meio, aqui vai dar 0 e nós não podemos ter 0 no denominador. Não podemos dividir nada por 0. Tá bom? Isso é uma impossibilidade matemática. Tá bom, galera? 2 exemplos de equações literais. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aí nos comentários. Eu tenho uma dificuldade de visualizar os comentários todos os dias, mas de vez em quando eu recebo essas informações pelo e-mail. O YouTube manda para mim pelo meu e-mail e aí eu respondo as questões. Não vai ficar nenhuma questão sem ser respondida, tá bom? Se é a primeira vez que está passando aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal para você receber todas as videoaulas que o Titio Trevas vai colocar no ar. E não esqueça de dar aquele joinha, ajuda demais Tio Trevas na divulgação, colocando também esse vídeo nos seus favoritos. Faz aparecer lá na página principal do YouTube e aí você vai divulgando o canal do Tio Trevas e vai me ajudando demais. Tá bom, galera? Não se esqueça também que Tio Trevas tem um canal secundário, um canal de games, então quando você estiver querendo apenas rir de mim um pouquinho, que eu sou muito ruim jogando, mas só conta de matemática enlouquece, é o que eu digo lá no outro canal. Então dá uma passadinha lá no Titio Trevas Games, só colocar aí no YouTube Titio Trevas Games que você vai ver o canal secundário. Ou, se você está aqui no meu canal, basta lá em cima, no bannerzinho aí em cima, na arte do canal, tem um link para o Titio Trevas Games, tá bom? Titio Trevas Descontraindo. Tá legal, galera? Então, até a próxima videoaula. Bons estudos, espero ter ajudado. Tchau, tchau.